Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você acompanha aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, sempre a partir das 22h15, logo após o programa do Cadu Oliveira, Dois Toques. A programação da RDC TV você acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDC TV Digital, em todas as plataformas. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Cruzando as Conversas, programa aí que recebe muita interatividade do nosso público. Agradecer a todos que se manifestaram na edição de ontem, que começou a discutir rumos do desenvolvimento do Estado. Tivemos uma entrevista com o secretário Rodrigo Lorenzoni, que é o secretário da pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e agora nós sabemos que haverá um desmembramento e a pasta do turismo ficará com o Rodrigo Lorenzoni. Falamos bastante sobre turismo ontem, nós continuaremos falando hoje e já anunciar aqui que nós faremos uma série, uma nova série dedicada ao turismo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em especial, como fazer Porto Alegre ser um polo turístico. Uma cidade que tem muitas potencialidades, mas até hoje elas foram subaproveitadas. Então nós vamos tratar disso. Hoje nós vamos falar de forma geral. Este programa abre essa série e nós teremos aí a partir das próximas semanas, ao longo dos nossos programas, essa temática sendo analisada aqui. O que nós já fizemos no mês de outubro, durante o mês da eleição, nós também tivemos uma série dedicada ao turismo, nós teremos uma outra. Por quê? Porque é um dos ramos econômicos mais importantes e é um dos ramos econômicos mais afetados pela pandemia. Então, há uma importância fundamental. A RDC é uma emissora que se preocupa com o desenvolvimento econômico e o Cruzando as Conversas é um programa que se preocupa também com isso. Estamos alinhados e, portanto, estamos oferecendo esse espaço para estes segmentos aí que são tão fundamentais na geração de empregos, na geração de riqueza, na geração de desenvolvimento para o nosso Estado. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp, você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa através das redes sociais. E Clube do Remédio, as melhores ofertas, os melhores preços, você encontra lá. Economize com o Clube do Remédio, www.clubedoremedio.com.br. Vamos para o comentário de abertura, que tem tudo a ver com o assunto que nós vamos abordar aqui, porque hoje o governo do Estado do Rio Grande do Sul fez um anúncio muito importante, a concessão do Cais Mauá, a nova concessão do Cais Mauá, que é um velho sonho da capital. Um velho sonho da capital. O Cais Mauá está ali literalmente abandonado, com os seus pavilhões históricos desmoronando, ou quase desmoronando, né? Mas enfrentando a erosão do tempo e da displicência. Do tempo e da displicência. A do tempo seria atenuada se não houvesse a displicência. E agora parece que está se encaminhando para uma solução. Porto Alegre é uma cidade que tem uma beleza natural absolutamente extraordinária, mas como disse aqui, subaproveitada, porque os porto-alegrenses e os gaúchos em geral que vêm a Porto Alegre são privados dessa beleza e começaram a desbravá-la há pouco tempo, com a inauguração do primeiro trecho da Orla do Guaíba, e que agora provavelmente vai ter aí nesse ano, ao fim, mais, segunda metade do ano, a ampliação, novo trecho, que vai até o estádio Beira-Rio. Mas não basta apenas essa parte da orla. O cais é fundamental porque o cais tem, além de tudo, um aspecto histórico, cultural, né, que está ligado com o nascimento da cidade. A cidade se chama Porto Alegre, afinal de contas. Uma cidade que tem um porto triste, que é a zona portuária de Porto Alegre.
Eu faço comparativo, é claro, são cidades de estruturas econômicas distintas, mas eu comparo Porto Alegre com São Francisco, nos Estados Unidos. São Francisco é uma cidade que tem características muito parecidas com Porto Alegre na questão do porto. A zona portuária de São Francisco é um grande point da cidade. E por que Porto Alegre não teria condições de ter algo na sua estatura que fosse referência para o Brasil? Muito pelo contrário. O que nós vimos ao longo do tempo foi o abandono absoluto de um cartão postal. E agora, é óbvio, nós temos que aplaudir o fato de que o governo do estado estabeleceu essa parceria público-privada, essa concessão, vai ser de 66 meses a princípio, né? E que engloba o trecho que vai do gasômetro até o armazém A7. Né? A empresa que vai administrar a zona, essa área do cais, é a Embarcadeiro. Vai fazer investimentos ali, com o aporte, com o apoio do Badesul. O Badesul, que é um banco importante no desenvolvimento. Se eu não me engano, o valor de 7 milhões de reais, 4 deles do Prodetur, para que se revitalize a área, se cria ali um pool de atrações gastronômicas, culturais, das mais variadas, que façam com que os porto-alegrenses possam utilizar a área, mas não apenas os porto-alegrenses, também as pessoas que vivem no Rio Grande do Sul e fora dele. Não que Gramado, Bento Gonçalves, Canela não mereçam ter os turistas que têm, afinal de contas construíram ali importantes estruturas, mas é óbvio que tem que se permitir, tem que se criar as condições para que os turistas não apenas saiam do aeroporto e vão para a Serra Gaúcha ou para outras áreas, mas que fiquem também em Porto Alegre. E eu acredito que o Cais Mauá, a sua revitalização, e aparentemente há uma promessa aí para que já em março se comece a utilizar a área, seja um desses elementos. Um importante, um vital elemento dentro dessa estrutura, que precisa do Estado, mas precisa, sobretudo, da iniciativa privada. Humanizar o Cais Mauá através de investimentos que façam com que ele se torne utilizável pela população. A modelagem desse empreendimento vai ser feita através do know-how do BNDES, que tem toda a estrutura para construir aí o modelo de parceria que esperamos agora dê certo. É um sonho de mais de uma década, que todos os gaúchos têm, que o Cais Mauá renasça para ser o símbolo da retomada de uma Porto Alegre mais desenvolvida e também de um Rio Grande do Sul mais atrativo. Como eu disse, esse tema tem tudo a ver com o programa de hoje e eu vou começar o programa falando disso. Vamos trazer aqui para discussão os nossos convidados. Temos Ricardo Kruger-Ritter, que é diretor dos hotéis Ritter. Ricardo, seja bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo aqui no Cruzando. Boa noite, obrigado pelo convite. Uma oportunidade de a gente debater a retomada do turismo com dois colegas e amigos aí, expertos em turismo, colegas de hotelaria, o Abdon e o Snell, né? E acho que Porto Alegre, como tu falou, o Cais Embarcadeiro é um primeiro pontapé para uma retomada do cais, para a população redescobrir o cais e os turistas que nos visitam, né? E aí ampliar o projeto, não é aquilo que a gente esperava, mas já é um outro atrativo, e com isso a gente programar com essa nova administração que está assumindo Porto Alegre, uma retomada do turismo que foi muito esquecido nos últimos anos aqui em Porto Alegre. Muito bem. Quem também participa do programa hoje, Roberto Geraldo Medina Snell, que é hoje presidente do Conselho do Conventions and Visitors Bureau, já foi, inclusive, presidente do Conselho, hoje já foi presidente da entidade, hoje é presidente do Conselho. Meu caro, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui também. Obrigado, uma honra, Guilherme, estar aqui contigo nesse programa que abre as portas para um tema tão importante que é o turismo e que poucas emissoras disponibilizam espaço para esse fim. Então, parabéns por esse exemplo. E como disse Ricardo, e como certamente dirá Abdon, dois feras aqui do turismo que estão comigo, eu muito aprendi com os dois, inclusive.
Nossa cidade tem uma vocação histórica no que diz respeito ao turismo, especialmente no que diz respeito à parte de business, congressos, feiras, e desponta também com possibilidades de também ser uma referência no turismo de lazer. Isso. Temos muitos atrativos, dentre eles a Orla e tantos outros que a gente vai poder abordar aqui com certeza essa noite. Muito obrigado pela oportunidade. É previsto, aliás, que 40% da receita seja para locações desse tipo que tu mencionas aí, Roberto. Então, quer dizer, é fundamental, uma iniciativa fundamental. Exatamente. Por fim, quem participa do programa junto conosco, Abdon Barreto Filho, que é escritor, especialista em economia e marketing aplicado ao turismo, tem uma trajetória na história do turismo do Rio Grande do Sul. Abdon, bem-vindo, é um prazer recebê-lo, boa noite. Boa noite, é um prazer falar com vocês, com essa mesa aqui maravilhosa, meus amigos, e lembrar que o turismo, antes de qualquer coisa, ele é gerador de emprego, renda, impostos e autoestima. Então, tudo o que a gente faz, o que a gente fizer para valorização da cidade, de alguma forma vai ajudar a atrair visitantes e, com certeza, vai ficar para o morador. Então, as iniciativas que permitam, de alguma forma, valorizar os aspectos geográficos, históricos, culturais de equipamentos e serviços, fazem melhorar a qualidade de vida também do habitante. Então, eu tenho a impressão que o Embarcadero é um exemplo disso. Além de ser um atrativo turístico, vai melhorar também o convívio da população de Porto Alegre, juntamente a um novo atrativo ao lado da Orla. Né? Abdon, deixa eu perguntar, aproveitando que a palavra está contigo, tu que tem essa trajetória aí na área do turismo, por que o Embarcadero ali, a região do Cais Mauá, está nessa celeuma há tanto tempo? Olha, uma miríade de coisas, né? Mas tenta desenosar esse nó para nós. Eu me lembro uma vez que eu fui participar de uma solenidade onde foi uma assinatura da governadora com o prefeito, porque ali envolve poder público federal, estadual e municipal. Sim. Se não houver a convergência dos três poderes, a coisa não anda, né? Porque é assim que funciona, né? Envolve o Ministério, envolve o governo do Estado, envolve a Prefeitura. E na hora que tem esse problema, um é de um partido, outro é no outro, e aí, infelizmente, para cada 4 anos muda tudo, aparece um iluminado que quer inventar a roda. Então é tudo complicado. E a comunidade fica olhando, batendo palma, né? Quando se vê a convergência de interesses maiores, não políticos, ideológicos, as coisas andam. Eu acho que já chegamos numa fase de maturidade. Eu tenho a impressão que o turismo precisa disso. É o partido do turismo. Não é esquerda nem direita, duas desgraças. Uma produz e não quer distribuir, e a outra quer distribuir o que não produz. Nós, economistas, discutimos isso nas aulas. Quer dizer, o turismo requer algo muito mais do que 4 anos. Turismo são projetos de médio prazo. Longo prazo, não, que todos nós estaremos mortos, segundo João Maynard de Keynes. Na melhor das hipóteses. Né? Na melhor das hipóteses. Só pegando aqui informação do site do Badesul, trazendo aqui à baila o que tu mencionaste sobre a necessidade de um alinhamento aí entre Estado, União e município. A assinatura da concessão só foi possível agora porque, após romper com a concessionária por descumprimento de contrato, o governo encaminhou o pedido à União para retirada do poligonal portuário. O pedido foi atendido e, desde novembro, o terreno do cais passou a ser administrado somente pelo Estado. Olha aí, decisão política. Sim. E está aí o resultado. Porque se você não tiver uma convergência de poderes, nem disputa de beleza, que é outro problema, né? Um problema seríssimo. A gente que trabalha na área privada tem problemas parecidos, mas não tanto como no setor público, né? É uma coisa impressionante, né? A disputa de beleza, os interesses que às vezes não entende, né? E fica aí sofrendo a comunidade. Era para Porto Alegre estar muito mais na frente. Porque um estado como o Rio Grande do Sul, que recebe, em média, 5 milhões na Serra Gaúcha e não chega a 1 milhão que fica em Porto Alegre, tem alguma coisa que está errada. Né? Tem alguma coisa que está errada aí.
E se tentou fazer uma série de atividades, uma série de ações que não há continuidade, né? A gente fica triste, porque são milhares de empregos diretos e indiretos que dependem do visitante, né? Aquela famosa equação, Snell, Ritter, que vocês conhecem muito bem, que é atrativo turístico mais infraestrutura, você gera um produto turístico. Esse produto turístico, que é o principal, o periférico, complementar, precisa de promoção para gerar fluxo de visitantes. O que todo mundo quer no turismo é fluxo de visitantes. Mas o fluxo de visitante tem uma cartilha. Você tem que estruturar a oferta, você tem que qualificar a oferta, você tem que promover a oferta e tem que dar o apoio à comercialização. Isso é no mundo todo é assim. Aí nós entramos no processo de planejar, não executa. Fazemos tudo bonitinho, ponto forte, ponto fraco, ameaça, oportunidade. E não investe em mídia, não investe em promoção. Não vem turista. Não vem turista. As coisas são simples. No mundo todo, o turismo é como andar de bicicleta. Você tem uma meta a atingir e vai andando, vai fazendo, vai investindo, vai melhorando. Quem conhece, vê o modelo que tem Gramado, que para mim a Serra Gaúcha dá um banho, mas no mundo, você falou nesse instante ali, tem a Flórida. Eu tive a oportunidade de viajar dezenas de vezes, todo ano tem um atrativo. No Brasil, vamos pegar lá Salvador. E vamos falar sério, a Flórida, quem esteve lá sabe, a Flórida não tem muitos atrativos geográficos. Não. O litoral da Flórida não é bonito. Era um Pantanal quando foi. É um Pantanal. só que lá tem dinheiro. E lá tem capacidade de investimento, tem promoção, né? Tem promoção, desenvolvimento econômico, que é o diferencial, né? Mas são competentes. Porque a Flórida é competente. Eu tive a oportunidade de fazer parte de um trabalho para a gente criar, dentro dali do World Showcase, ali no Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow, que era exatamente o espaço da mostra do mundo. E naquele momento, lá para o início da Flórida, se discutiu que o Brasil tinha que ter um espaço ali. Dentre as nações que tem ali, exatamente. Né? Tem um lago no meio, você tem Inglaterra, França, está. Aí foi oferecido para o Brasil isso. Naquela época eu estava no governo da Bahia e nós discutimos com a Embratur, o economista Miguel Colossuano, Paulo Galdense, Virgínio, nós lutamos para ter um espaço do Brasil lá, que o grupo Disney tinha interesse que o Brasil participasse. Mas as coisas são simples, né? Olha, a proposta é essa, vocês têm um prazo para definir isso, se o prazo não for realizado no tempo hábil, vocês vão perder. E perdeu. As coisas são simples. As coisas são simples. Do lugar do Brasil, parece que ficou Marrocos. Mas milhões de pessoas visitam The World Showcase, a pequena vitrine do mundo, né, ali no lago, que está lá à mostra. Isso é exemplo no mundo. Então, o que é que acontece? Falando Flórida, mas falando no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Uma das coisas que mais entristece a gente é quando se faz a pergunta, eu estruturei o meu hotel, estruturei a minha cidade, faço parte de uma das 27 regiões turísticas, eu sou integrante de um dos 371 municípios. E daí? Cadê o turista? Cadê o visitante? Que está capenga. Falta marketing, falta city marketing. Mas não é fazer um folhetinho para entregar na feira, não é isso. É inteligência, é big data, mega data. O turismo avançou muito. Na hotelaria, e o Ricardo sabe, quanto nós investimos em tecnologia aplicada. Então, o turismo não pode ficar fazendo planos no papel ou discutindo algo que é do século XIX, século XX. Hoje é Big Data, é aplicativo, é trabalhar com site interativo, e aí começa a ter problema, entendeu? Eu queria só discutir isso aí. Perfeito, perfeito. E aproveitar o ensejo de que tu mencionaste o setor hoteleiro, com o qual vocês três têm proximidade, porque o setor hoteleiro sofreu muito, né? Sem dúvida, foi o primeiro a sofrer os impactos da pandemia e provavelmente vai ser dos últimos a se recuperar. Uma cidade como Porto Alegre, onde a maior parte dos nossos visitantes, que são turistas,
que vem a negócios, esse fluxo praticamente desapareceu durante vários meses. Agora ele retoma muito timidamente. As pessoas que vêm à cidade são viagens inadiáveis, que têm que ser presenciais, tá? Nós tínhamos também um outro segmento que já foi mais forte, estava retomando agora, que é o turismo de eventos, onde o Convention Bureau é o grande agência captadora, incentivadora de trazer os eventos. Esse aí foram proibidos, praticamente todos eles proibidos. Então, também, e não só os eventos da parte científica, os eventos em geral. Os eventos sociais, artísticos, né? Shows atraíam muitas pessoas a Porto Alegre. Então, Porto Alegre tinha se enquadrado, depois até o Roberto pode falar um pouco mais. Porto Alegre estava no hall dos grandes shows internacionais. Sempre. Né? Normalmente, depois de Rio, São Paulo, Porto Alegre era incluído, né? E isso trazia um grande fluxo para Porto Alegre, até poderia trazer mais, fosse mais divulgado, feito mais marketing em cima disso, nós teríamos ainda um fluxo maior. Então, a hotelaria numa cidade como Porto Alegre, que é o mesmo exemplo de Curitiba, ou São Paulo, vai levar ainda alguns anos para recuperar. A gente estima uma recuperação a níveis que nós estávamos no final do ano passado, ano retrasado, vai levar ainda de 2 a 3 anos para a recuperação. Para recuperar, no caso. É porque mudou. Não é nem para ter lucro. Mudou, Guilherme. Antes, qual é a clientela que nós tínhamos? Eram grandes empresas que faziam convenções, treinamentos, reuniões empresariais de uma forma cotidiana, né, em várias cidades. Essas empresas, grande parte das suas equipes ainda estão trabalhando em home office. Então, eles terminantemente proíbem até as viagens seus executivos. Então, esse fluxo, inclusive, o próprio fluxo do aeroporto diminuiu drasticamente. Hoje, a gente trabalha com menos da metade dos voos que nós tínhamos antes. Esse é o público que frequenta a hotelaria de Porto Alegre, né? Até porque, nos últimos anos, o turismo, esse mais de lazer, decaiu, né? Nós tínhamos anteriormente um fluxo até bem expressivo do interior do estado para a capital, que vinham a lazer, final de semana, diminuiu até de outros estados, com o crescimento dos atrativos da Serra, a própria infraestrutura hoteleira, de lazer e gastronômica da Serra, passou Porto Alegre simplesmente ser o ponto do aeroporto onde o transfer levava as pessoas para a Serra, né? Foi o que eu mencionei no comentário de abertura. Esse turismo está até retomando, porque com certos critérios de segurança, vem voos charters e está levando o pessoal para a Serra. Mas o turismo de negócios, o turismo de uma cidade, uma metrópole como Porto Alegre, nós precisamos reinventar a hotelaria, reinventar o turismo de Porto Alegre, que ele certamente não será como era nos anos anteriores. E tu consegues me dizer, Ritter, quanto que foi o impacto em termos financeiros no setor? Quanto que vocês tiveram de perda? Foi mais da metade. Disso? Mais da metade. Mais de 50%? Mais de 50%. A hotelaria de Porto Alegre... Só em Porto Alegre? Só em Porto Alegre, falando de Porto Alegre. Nós temos um pouco mais de 100 hotéis. Eles ficaram mais da metade, fecharam durante vários meses, alguns mais, outros menos. Em termos de equipe, foi enxugada praticamente a metade das equipes dos hotéis. Nós estávamos, em final de 99, com uma ocupação média da cidade de 60% dos apartamentos ocupados. Hoje, nós não chegamos a 30%. 30%. Uhum. Então, a grande esperança nossa é que volte a confiança das pessoas em viajarem, com a medida que a vacina for implantada, ser vacinada a população, e aí as pessoas se sintam mais confiantes em viajar, e aí sim volte a questão do turismo de negócio e de eventos, que é o grande foco para Porto Alegre. Não. Então, concordo com o Ritter. Nós tínhamos aí uma perspectiva muito grande que 2020 fosse o ano da retomada, já que os últimos 10 anos foram bem cruéis com o nosso segmento. E aí eu falo também da hotelaria, porque eu faço parte da rede master de hotéis. Hoje eu gerencio o Holiday Inn, ali na Carlos Gomes. E fomos, inclusive, uma das poucas unidades que ficaram abertas desde o primeiro dia da pandemia até hoje. Não fecharam em momento nenhum? Não fechamos em momento nenhum, até porque o decreto, na ocasião,
considerou a hotelaria como um serviço essencial, né? Nós éramos necessários para que as pessoas pudessem, inclusive, se refugiar naquele momento, poder fazer quarentena, as pessoas que trabalham nos segmentos médicos, enfermeiros, muitos desses nos procuraram, e as próprias famílias que queriam, que se infectou, não infectar o restante da família e se refugiavam nos hotéis. Mas, como bem disse Ricardo, nós tivemos que nos adequar, porque parte do porquê desse índice de ocupação ter despencado a um limite de nem 30%, é porque houve uma limitação também pelo decreto de ocupação máxima do hotel para não ter aglomeração de pessoas. Então, somado ao fato de que os congressos, os eventos que abasteciam os pequenos eventos dentro das hotelarias, dos hotéis também, fez com que a gente ficasse esvaziado, no sentido literal da palavra. Então, o nosso faturamento despencou, tivemos que fazer redução drástica de mão de obra e a velha palavra, se reinventar para poder atender aquele público ínfimo e que não paga a conta. Então, o prejuízo foi inevitável. Nós estamos agora, então, tendo que ressignificar o ano de 2021, apostando que a vacina, ao passo que seja aplicada no Brasil, traga de novo os eventos presenciais. E aí, falando como presidente do Conselho do Convention, nós temos uma convicção de que nunca o online vai substituir o presencial. Isso é impossível. O online é, no máximo, um complemento. Exato. Então, todos os eventos de natureza grande, que são mais de 5.000 pessoas circulando em congressos, feiras aqui na cidade, vão acabar retomando a passos curtos e lentos, mas eles vão retornar, isso é certo. E é isso que abastece a nossa cadeia, que por consequente abastece o restaurante. Estava só pelo show do Metallica? Pois então, o show foi cancelado. Nós temos aqui os atrativos dos shows, como um corredor inevitável de atrações internacionais, 2 campeões mundiais, times de futebol que traziam consigo também um turismo esportivo grandioso, e isso é perceptível aqui na nossa cidade. Temos como uma característica forte da nossa cidade, vocês devem lembrar pela questão do cluster, saúde, turismo de saúde. Muitas pessoas viajam do mundo inteiro para vir a Porto Alegre fazer tratamentos, porque nós somos referência internacional em muitos hospitais daqui. E somado à questão do lazer, que agora, com um pequeno expoente, que é o trecho 1 da Orla, que fez acordar aquele sentimento no próprio cidadão porto-alegrense de que nós temos, sim, atrativos turísticos de lazer, fez com que as pessoas da grande Porto Alegre, região metropolitana e até do interior começassem a frequentar aquele pequeno trecho, 20, 30, 40 mil pessoas por fim de semana, onde antes não circulava nada. E agora somado ao... Tem uma dimensão da demanda. Exato. Demanda reprimida. Imagine, Guilherme, com o Cais agora e imagine com o trecho 3 que vai ser entregue esse ano ainda. Ou seja, finalmente vamos poder deixar de falar aquela frase maldita de que a gente estava de costas para o Guaíba. E acho que é importante, daí tu toca, voltamos para o tema inicial, são quilômetros e quilômetros de orla, né? Exatamente. E daí tu tem toda a questão da integralização com o turismo náutico, começa a ser explorado. Fala um pouco sobre isso então, na ocasião em que eu estava na diretoria de turismo da gestão que acaba de encerrar da prefeitura, onde eu fiquei durante 1 ano e 9 meses, eu tive o privilégio de fazer a inauguração do novo atracadouro, de onde saem os barcos de turismo. Nós, inclusive, conseguimos licenciar mais barcos, porque ali vocês já devem conhecer o tradicional Cisne Branco, que é da nossa presidente executiva do Convention Bureau, Adriane Hilbig, que deve estar nos assistindo nesse momento, um grande abraço. O Porto Alegre 10, Noiva do Caí, e se somaram a ele mais outras 3 embarcações que fazem passeios. E no dia da inauguração, Guilherme, daquele espaço que ficou belíssimo, de primeiro mundo, eu ouvia pessoas do meu lado, público, dizendo que bom, agora vamos ter barco de turismo. Sendo que isso já existe há mais de 40 anos na cidade. E aí, Guilherme, vem uma máxima que as pessoas já estão cansadas de me ouvir falar quando eu participo de programas como o teu, que é o seguinte: o porto-alegrense não conhece os seus atrativos turísticos. Não. Então ele fala mal da sua cidade porque ele não conhece ela. Esse é um fator importante do primeiro trecho da Orla do Guaíba. Isso mesmo. Não é? Porque isso aí incentivou a sair o embarcadeiro, Exato. Incentivou a investirem no trecho 2, né? Porque a população descobriu e frequentou, né? Apostou naquilo. Isso. O Pontal do Estaleiro, que está em franco desenvolvimento lá, que vai ser também um grande referencial, perto de um grande shopping. Então, pensemos numa Porto Alegre daqui a 20 anos com essa orla toda estruturada, Adão. Pensemos no exemplo lá que você tem da Bahia e trazer isso para Porto Alegre. Agora, nós vamos ter toda a administração pública, se Deus quiser, dando importância para o turismo como ela merece, sempre mereceu, mas nunca teve respeito para que a gente faça disso um vetor de desenvolvimento econômico
acima de outras coisas que até então eram consideradas mais prioritárias pelo governo, que eu não estou desconsiderando. Saúde, segurança, educação, isso é importante. Mas o turismo em nível mundial prova nesse momento que o Ritor muito bem falou, onde tantas pessoas ficaram desempregadas e aí as pessoas acordaram, nossa, tudo isso fazia parte do turismo? Prova que nós somos um poder que é subdimensionado e subaproveitado, como tu bem disseste. E aí cabe ao poder público descobrir esse vetor, mas também não tomar para si a responsabilidade toda disso. Ele tem que envolver a iniciativa privada e esse mix tem que desenvolver atrativos e a promoção, como o Abdon falou, é a alma do negócio. Sem isso, nós não nos vendemos. Eu queria dar uma pequena contribuição, Guilherme. Um artigo meu que foi publicado no Correio do Povo, chamado Os Atrativos Turísticos Mundiais de Porto Alegre. Aí eu coloquei no meu blog e depois no Pelos Caminhos do Rio Grande. Rapaz, fizemos uma live sobre atrativos turísticos mundiais de Porto Alegre. Fizemos uma enquete. Aí o primeiro que apareceu foi o Lago Guaíba. Aí nós discutimos isso que você falou, os passeios no Guaíba. Depois a Fundação Iberê Camargo, pela sua importância, pelo arquiteto e tudo mais por aí. Depois o Museu da PUC, Ciência e Tecnologia da PUC, o 5º maior museu de tecnologia do mundo. Está aqui em Porto Alegre, é o Museu da PUC. Depois o estádio do Grêmio e o estádio do Internacional. Guilherme, teve gente que foi contra. Mas o que é que o Abdon está pensando? Que invenção é essa? De que Porto Alegre não tem nada? Olha a miopia mercadológica, olha a baixa autoestima de não valorizar. Será que o Museu da PUC não é atrativo mundial? Será que o estádio do Grêmio ou do Internacional não é atrativo mundial? Só para você ter ideia, durante a Copa do Mundo, houve aquele jogo da França e Honduras, se lembra? França e Honduras, e antes do jogo foi transmitido uma vinheta de 1 minuto pela TV FIFA para o mundo todo. Aí, em 2015, eu não sei se foi, logo depois da Copa, eu estava em Paris, quando um jornalista me perguntou de onde eu era, coisa e tal. Foi um trabalho que nós fizemos lá em Paris para promover o turismo criativo, essa coisa toda. Aí o cara perguntou, você sabia que a sua cidade foi vista por 1 bilhão e 200 milhões de pessoas? Porque antes do jogo, todos os países com influência francesa viram o jogo. E foi transmitido em Porto Alegre. Eu falei, não sabia. Aí ele me perguntou, e o que é que vocês estão fazendo depois disso? Eu fiquei indignado, passei 4 anos no governo estadual, vi as dificuldades que se tem, de tudo, e não adianta. Se a gente não tiver verba, recursos, investimentos, repito, estruturar a oferta, qualificar a oferta, promover a oferta e apoio à comercialização, nós não vamos por lugar nenhum. Essa é a cartilha do turismo mundial. Planejar, estruturar a oferta, qualificar, delimitar produto, promover e apoiar a comercialização. É assim que funciona. Não é eu acho, deveria. Aliás, nós economistas não gostamos muito do deveria. O economista, quando estuda, ele trabalha com economia positiva. As coisas são como são. Quando você emite juízo de valor, deveria, poderia, isso não resolve nada. Você tem uma relação de oferta e demanda que tem que ser respeitada. Você pode ter o melhor produto, se não tiver ninguém para comprar, não adianta. E no turismo é uma característica, é você que se desloca até o produto, porque ele é imóvel. Então, a responsabilidade e todo o marketing é muito mais complexo. É você que vai até o produto. Por isso que a gente estuda. E eu estou ficando um pouco cansado já de estudar isso. E tu imagina, Guilherme, se nós temos atrativos com poder internacional já consolidados, se a gente estruturar os outros que são subaproveitados, como, por exemplo, falamos do Guaíba, mas não falamos das nossas ilhas, que são lindas e que poderiam ser um atrativo, mas para isso tem que ter uma estruturação, tem que ter um investimento, tem que ter interesse. São lugares de miserabilidade. Exato, altíssimo. Existe um trabalho social se desenvolvendo nesses ambientes também. A área rural, nós somos uma das maiores áreas rurais em capital do Brasil.
E poucas pessoas de Porto Alegre conhecem. Nós temos lá mais de 12 propriedades chanceladas para poder receber turistas. E tem gente que nunca foi, Guilherme. E é dentro da cidade. Fica meia hora, 40 minutos. Né? E pensemos em tantos outros exemplos. Né? Nós temos a produção local aqui, tem a festa maravilhosa do pêssego, outros eventos que são de natureza natural, que Porto Alegre possui há anos, mas que o próprio porto-alegrense não conhece e não frequenta. Então nós temos que primeiro conhecer a cidade, se apaixonar por ela. Olha o ônibus do Linha Turismo. Na época que eu estava à frente da diretoria de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós começamos a desenvolver passeios diferentes daqueles que já são tradicionalmente conhecidos, por aqueles que conhecem, e desenvolvemos os passeios aos finais de semana para conhecer as cervejarias artesanais de Porto Alegre. Nós somos a maior capital do Brasil. Que fica aqui no Distrito Exato, 4, aqui do lado, em quantidade de do fábricas de cerveja artesanal conhecidas e inclusive premiadas internacionalmente. Fizemos passeios para lá. Fizemos os passeios para os 2 estádios de futebol. Iríamos iniciar um turismo cemiterial, que é uma coisa que existe no mundo inteiro, e por aí vai. Então, Guilherme, quanta coisa tem em Porto Alegre, mas que precisa ser desenvolvida e encarada como prioridade. Nós estamos aqui apostando que o novo governo municipal faça apostas nesse sentido, que nos ouça, que escute o Conselho Municipal de Turismo, que interaja com o Conselho Estadual de Turismo, né, Abdon, e que a gente faça essa convergência em prol do destino como um todo. Esse é o maior bem que nós temos para desenvolver e começar a alavancar de volta a economia, né, Ricardo? Sem Peter, dúvida. para fechar a roda do primeiro bloco. Como os 2 colegas falaram, sem dúvida, Porto Alegre ela é cheia de atrativos. Provavelmente é uma das cidades aqui do estado que tem mais atrativos turísticos. Sim. Só que as pessoas não tomam consciência disso. E turismo é uma atividade econômica. O que falta para nós, eu acho que a chave, Abdon, de a gente conseguir os recursos para a tão sonhada promoção do turismo, é ampliar essa atividade para o conhecimento das outras atividades econômicas da cidade. Porque o turismo ele é multifacetado. Né? O turismo envolve o comércio, envolve a construção civil, envolve a agricultura, envolve todos os setores. E nesse ponto eu acho muito acertado a nova administração municipal colocou o vice-prefeito como o responsável do turismo, Ricardo porque ele vai interagir com os outros setores. Né? O comércio aqui em Porto Alegre ele está já bem consciente da importância do turismo. E o Ricardo Gomes, que é uma pessoa que tem uma trajetória no setor empresarial. Né? Sem dúvida, conhece bem a área de turismo em Porto Alegre. Né? Então, nós temos esperança que isso vai ampliar para mudar esse enfoque de Porto Alegre. Né? Na medida que os outros setores tiverem conhecimento disso, porque a gente não pode esperar só que o governo faça. Né? Tem que ter a aposta dos recursos da iniciativa privada, apostar que aquilo vai ter retorno. O exemplo clássico do CAIS, por que o CAIS não deu certo? Porque houve várias pressões de tudo quanto era lado, né? Inclusive ideológicas, em relação à ocupação. Peter, vamos lá. Não pode ser residencial, etc. Eu lembro, não morando em Porto Alegre, mas lembro desse pessoal ideológico que é anti-capital privado, que odeia capital privado, se emboletando para evitar que se começasse a construir a Orla do Guaíba. E agora estão todos aí pianinho, porque a Orla é um sucesso. Né? Estão frequentando ela. Frequentando ela. E eram todos contra. E em relação ao Cais Mauá, também são contra. E aí o que resultou? Houve tanta contrapartida no projeto para ser viabilizado a licitação, que vocês lembram que só uma empresa participou. E essa empresa, na verdade, pelo que se viu, os interesses dela não era exatamente sair o projeto. Né? Então, é uma atividade econômica. Né? Nós temos que ter atrativo para atrair o capital e aí as coisas acontecerem. Não é simplesmente uma decisão política, né? Tem que ser uma decisão também econômica. Claro, que envolve segurança jurídica. Exato. Porque o investimento só vem com ela. Sem dúvida. Não existe investimento porque eu... Beneficente. Não existe investimento beneficente. Isso não existe. Não. Porque os grandes players não participaram dessa licitação? Porque não tinha segurança, né, jurídica e financeira de ter o retorno daquele investimento. Então a coisa não aconteceu. Eu acho que esse é o grande motivo que até hoje nós não temos o Cais Mauá.
vê que nós estamos falando no investimento do Badesul na faixa de 5, 6 milhões de reais. O que é isso? Nada. Não é nada, perto do grande projeto, grande potencial que tem aquele projeto, né? Então, também nós estamos dando o primeiro passo, mas eu acho que vai ser uma vitrine, eu acho que isso aí pode ser ampliado para o restante do cais, e aí sim a gente ter um cais totalmente diferente, porque só Porto Alegre tem. Nós temos um cais histórico, nós temos uma orla e assim vai, né? Exato. Quantos quilômetros tem um estádio na beira da orla, tem várias atrações que podem ser exploradas turisticamente se isso vier a ser concretizado. Esperamos que se concretize aí, que nos próximos meses a cidade tenha boas notícias que estão defasadas aí em uma década para a questão do Cais Mauá, que tenho certeza, uma vez revitalizado, vai ser um ponto turístico nacional, né? Vai ser um grande espaço que poucas cidades no Brasil têm, né? Exatamente. No mundo, Nós até. temos No isso de mundo, lambuja, está ali à disposição, né? O trecho 3 que vai ser inaugurado agora, eu estive fazendo uma visita técnica lá, está impressionante, vai ser a maior pista de skate da América Latina. Pois é, isso vai gerar congressos e eventos no esportivo, né? Claro, Então, assim, e a população usufruindo, porque tu falaste uma coisa muito importante, Guilherme. Os que eram contra... Lá em Venice Beach, em Los Angeles, tem uma pista de skate que é bem menor do que essa que está sendo feita. Pois então. E é a mais frequentada do E mundo. Por que movimenta. essa não pode ser mais frequentada que Exato. Venice Beach? E pensemos no que tinhas falado antes, quando os contras, né, não querem que a coisa se transforme porque acham que vai ser uma coisa elitizada. O trecho 1 da Orla provou o contrário. Todos podem usufruir da Orla. Popularizado. Todos, indistintamente, frequentam a Orla. Desde a pessoa mais abastada até o mais simples. E é um espaço livre, democraticamente livre. E eu testemunhei isso na entrega porque as pessoas se sentiam assim deslumbradas. Puxa vida, é só 1,5 km e já transformou a autoestima das pessoas. Imaginemos com cais, imaginemos com trecho 3 e mais 22 quilômetros adiante. A cidade, a economia vai girar em torno da Orla. Vai mudar a perspectiva da cidade. Como em qualquer outra cidade grande, famosa, Abdon, costeira. se tu for breve, tu pode falar agora. É o seguinte, o Ritter falou algo sobre da importância que tem, nós temos uma aula na economia do turismo que a gente mostra um iceberg, né? Esse iceberg é a pontinha daquilo que nós chamamos do tripé do turismo, agência de viagem, transportador, hotel. Mas na realidade, quando você faz o efeito multiplicador, você tem embaixo do iceberg a quantidade de atividades de empresas vinculadas a essa que está aí. Então, a matriz insumo-produto, ou a matriz de Launch F, onde você envia um produto, ele processa e sai, você tem 52 áreas impactadas. Essas 52 áreas impactadas começam quando o visitante chega em uma cidade e traz dinheiro novo. Será que é tão difícil entender isso? E traz dinheiro. Será que é tão difícil entender isso? Como é que você consegue dinheiro novo em uma cidade? O cara ganhou dinheiro na cidade dele, mas vai gastar na sua. Só que para gastar na cidade, ele tem que ter motivação. E essa motivação é que é exatamente um trabalho paraprofissional. Não é trabalho de amador. O único amador que deu certo fundou um banco. Vamos fazer intervalo. Depois dessa, o Cruzando as Conversas volta para o segundo bloco, falando sobre turismo. Nós vamos ter uma nova série sobre turismo aqui no nosso programa ao longo de janeiro e fevereiro. Eu acredito que vão ser 4 programas além deste. Então fiquem ligados aqui no Cruzando as Conversas, seu programa de análise e debates aqui na RDC TV. Já voltamos. Vamos lá. Voltamos aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, falando sobre turismo hoje. Aqui no nosso programa, o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E também Clube do Remédio, clubedoremédio.com.br, para você
que gasta aí muito em farmácia, para você que quer encontrar no mercado os melhores preços, os melhores descontos, acesse www.Clube do Remédio. Através do Clube do Remédio você vai ter tudo isso e muito mais. Bem, eu queria mandar aqui um abraço para o nosso querido Lamana Paiva, que está na nossa audiência. O Lamana lembra aqui de uma obra importante que está para sair ali no Beira-Rio, né? Que é aquele complexo de torres no entorno do estádio, inclusive com um mirante com 130 metros de altura. Ele diz que com arquibancada, centro cultural, restaurante, que vai, né, dar para ver o mais bonito pôr do sol do mundo e, além disso, até mesmo Itaqui ou Alegrete. Não me digas onde fica o Alegrete. Aí lá na torre, lá no mirante, tu vai poder ver, vai poder achar o Alegrete. Lamana, querido, um abraço, obrigado aí pela audiência. E, aliás, aqui, Ritter, que tinha comentado antes sobre o preconceito com o setor privado, também há preconceito em relação já a esta obra. É esse projeto. É esse projeto. Nós já estamos vendo dizendo, não pode, é porque eu não quero prédio alto na orla onde já se viu. Por que não? Por que não um prédio alto na orla? Qual é o problema? Né? Se vai ser uma coisa organizada, que ninguém quer que seja Balneário Camboriú. Né? Não vai ter um monte de prédio de 100 andares na orla. Né? E eu defendo Balneário Camboriú, porque assim, Balneário Camboriú é uma cidade em que tem um monte de prédio alto na orla, mas isso preserva as praias laterais que não tem. Se concentra tudo ali. Tudo em Balneário Camboriú. Nas praias laterais de Balneário Camboriú não tem isso. Na Brava não tem, Taquaras não tem, Taquarinhas não tem. São praias que estão preservadas. Balneário Camboriú se transformou numa cidade, onde o atrativo maior é menos a praia, mais a cidade. Né? Mas não é o que vai acontecer aqui. Aqui é um diferencial. Né? E eu acho que é uma coisa válida. Claro, o projeto pode ser aprimorado, tem ali detalhes burocráticos que precisam ser devidamente analisados, mas em si é um projeto que me parece mais do que válido, né, Rita? Sem dúvida. É a mesma discussão que houve quando foi aprovado o projeto Pontal de Estaleiro, que não poderia ser residencial. Por que não pode ser residencial? Mesma coisa do Cais Mauá. Também uma das inviabilidades do projeto foi que não poderia ser com o objetivo residencial, apenas comercial. Né? E isso limita a questão do investimento. É claro que tem que disciplinar, não pode ser de qualquer maneira, prédios de ququer altura, de uma maneira indisciplinada. Disciplinando, isso aí se torna um atrativo. Esse projeto do lado do Beira-Rio poderá ser um atrativo, assim como o grande projeto que vai sair do lado do Barra Shopping, que é quase que uma cidade, lá também vai ser um atrativo turístico, aquilo que é um diferenciado, né? Então, para isso, o problema da nossa cidade é isso, que sempre tem a discussão, não é só da cidade, é do Estado, é os contras, a favor, e com isso a gente termina não indo adiante e não saindo as coisas, né? Para a gente realmente desenvolver o turismo também, eu queria tocar num ponto, acho importante, Vai lá. que a nossa cidade está descuidada. Tá. Né? Para atrair um turista, principalmente na questão da limpeza urbana e segurança, nós estamos deixando muito a desejar. Né? Nós teríamos que ter essa nova administração, ter um enfoque nessa questão, principalmente na área do centro histórico, que está abandonada. Para ter uma ideia, Guilherme, nos últimos praticamente 20 anos, todos os hotéis novos em Porto Alegre foram feitos nos bairros. Nenhum no centro da cidade. Então, com isso, foi abandonando. E todo esse investimento em hotelaria foi simplesmente para trocar aquilo que existia no centro. O centro está sujo, descuidado, escuro. E o comércio... É um fato. O comércio irregular está sendo ampliado, foi feito o camelódromo, mas está sendo ampliado. A Rua da Praia está intransitável, né? Então, isso aí tira atrativo da cidade. Todas as pessoas que conhecem uma cidade querem conhecer o centro, querem ter uma certa segurança. Ninguém gosta de ver lixo, ver pobreza nas ruas, não é? A gente sabe que tem problemas sociais grandes, mas não adianta também a gente deixar para o lado e fazer que vista grossa, tem que atacar o problema. A questão do lixo em Porto Alegre é muito grave. Né? E eu diria mais, a entrada de Porto Alegre é horrível.
Sim, foi feito um A projeto entrada de Porto Alegre é assentamento. horrível. Verdade. É horrível. Tu entra em Porto Alegre e parece estar no mundo do Mad Max. Aqui pela rodoviária. É um horror. E isso que É nós um estamos do horror. lado do Guaíba, né? Poderia ser excepcionalmente linda. Exatamente. Uma mistura de Entrada. Walking Dead com Mad Max. É. Não, é verdade, meus amigos. Isso é um fato. E todo o setor aqui, todo o Distrito 4, até lá na arena, é completamente jogado às Depreciado. traças. É verdade. Tudo destruído, tudo mal cuidado. E sabe quem sofre? As pessoas pobres que moram nessas regiões. Não é uma questão elitista, não. É Não. de qualidade de vida das pessoas. Dou um exemplo aqui. Você falou da estação rodoviária, onde eu tenho o nosso hotel há mais de 40 anos Isso, na ali. frente, né? Vocês convivem com isso. ali. Convivemos. Ali quem sofre é a população. Claro. Primeiro, nós temos uma estação de trem urbano dentro da rodoviária. Só que para a pessoa sair da rodoviária e ir até a estação, ela tem que ir pela chuva. Porque não tem um telheirozinho para cobrir a tapume. calçada até a estação do Tresurbo. Outra, foi feito um projeto, que é um dos projetos para a Copa do Mundo 2014, que foi a duplicação da Rua Voluntários da Pátria. Foi feito 2 quadras. As 2 quadras, até hoje, não foram feitas calçadas. As pessoas, para caminhar de um ponto de ônibus a Farrapos até a rodoviária, tem que caminhar pelo lixo e pelas calçadas que não existem, ou pelo meio da rua, levando o perigo de ser atropelado. Né? Então, são pequenas coisas que não exigem muito investimento, mas têm que ser atacadas e têm que ser resolvidas. Infelizmente, as pessoas não querem visitar uma cidade assim. Não é? As pessoas... A pessoa entra aqui e fica com má impressão. Nós temos o exemplo de Gramado. Por que o pessoal vai a Gramado? E tem muito menos atrativo que Porto Alegre. Uma cidade limpa, as pessoas se sentem seguras, né? Tem calçadas bonitas, ruas bonitas, florida. Não é grandes investimentos, são questões que têm que ser bem administradas, tem que fazer o serviço de casa, o serviço de condomínio da cidade. Né? Isso. Governança. O prefeito é, acima de tudo, um zelador. Exato. E eu não estou fazendo terra arrasada com o Marquesan porque ele fez coisas boas. Eu não acho que, não me filio entre aqueles que dizem que foi um terror, foi horrível e tal. Acho que teve qualidades, teve defeitos, teve muitos defeitos, teve qualidades. Agora, o Melo, e esse é o ponto positivo do Melo, o Melo é um conhecedor de Porto Alegre, como poucos políticos são. Ele sabe e se dedica à cidade há muito tempo. E ele já esteve aqui falando especificamente sobre a questão da rodoviária, da estrutura ali no redor e tal. Da entrada da cidade. A entrada da cidade, ele conhece Fala isso. muito o assunto. Espero que essa seja uma das ações aí da sua administração, porque consertar a entrada da cidade é fazer a cidade se tornar mais atrativa para o setor turístico. E o turismo depende muito da segurança. E nós temos aqui alguns bons exemplos, para a gente não falar também só das coisas negativas, que sim existem, mas, por exemplo, desde a Copa do Mundo, nós temos uma delegacia da Polícia Civil especializada para atender turistas, que fica dentro do aeroporto. A delegada Silvia hoje é a titular, uma excelente profissional, e por ali já passaram outros delegados excelentes. Hoje temos, inclusive, na chefia da polícia a delegada Nadine, a primeira mulher a comandar a Polícia Civil do Estado. O ex-comandante-geral da Brigada Militar, hoje, é o nosso novo secretário de Segurança do município. Iqueda, Coronel né? Iqueda, que é um grande profissional, que muito ajudou o Convention Bureau, inclusive, para que a gente, nos congressos, pudesse fazer com que os congressistas se sentissem seguros aqui. Sim. Então nós temos coisas boas, a nossa Brigada Militar é uma instituição centenária que tem muito a contribuir nesse sentido junto ao turismo, né? A Associação dos Oficiais aqui faz parte como patrocinadora, né? O Coronel Frota aqui é um grande amigo meu também. E nós temos que juntar esses elementos para a gente conseguir promover a cidade, para que o visitante entenda que ele vai ver, sim, coisas ruins e feias, mas que ele tem, por outro lado, algumas expertises, como essa da polícia, que pode atendê-lo, especialmente caso ele necessite. Atendimento em 5 línguas no aeroporto, que é uma delegacia que pode ser utilizada também pelo cidadão, não é só para o turista. Mas poucas pessoas sabem disso. E qual é a cidade no mundo, quais cidades têm o privilégio de ter uma delegacia especializada para atender turista? Nós temos, desde a Copa do Mundo, Abel. É uma conquista Exatamente. Acho que é um assunto, com certeza, o prefeito eleito, Sebastião Melo, falou da importância do centro histórico, e eu concordo plenamente, porque você mora no bairro, mas a segunda opção que você tem sempre é o centro histórico. E todo o centro histórico é um atrativo por si só, o atrativo turístico. Eu me lembro, na época do Fogaça, que ele criou o CEP do centro histórico, e criou ali
todo um projeto para valorização do centro histórico, mas realmente é contínuo. Se a gente olhar bem ali da Alberto Bins, aquela região, você tem 2.000 leitos ali. Se você pegar ali 2.000 leitos com 0,6, você tem aí mais de quase 1.000 pessoas que trabalham diariamente ali naquela região, só pela hotelaria. Depois os restaurantes, né? Lembrando que quando a gente fala em turismo, nós temos 5 grandes verbos, né? Transportar, visitar, comer, entreter, comprar, dormir. O sexto verbo envolve a hotelaria, mas o visitar envolve a atratividade. O comer, a gastronomia é fundamental. Eu agora recebi a mensagem aqui do pessoal de São Paulo que está assistindo o programa, o Eduardo Daia, audiência em São Paulo, para avisar que ele manteve contato com o Márcio Binzelin, que vai criar um decreto do troféu Gastronomia Porto Alegre. Aí vem a discussão, qual é o prato típico de Porto Alegre? Churrasco não é. Já, quando eu estava na PUC lá fazendo pesquisa, é o sanduíche aberto. Aí já ouvi falar que não, que é o mocotó de origem africana. Quer dizer, tudo isso é importante. Se você chegar em Gramado, você sabe qual é o prato típico de Gramado. Mas Porto Alegre, a identidade gastronômica é um trabalho que pode ser feito na transversalidade do turismo com a cultura. Porque sem sombra de dúvida. Hoje eu me lembro, quando eu estava lá na secretaria, que nós assinamos lá um apoio à origem do chocolate de Gramado. Hoje Gramado tem um chocolate de origem. Isso. Então você tem um trabalho profissional por trás disso. Aí eu concordo com o Isnel. Não é para ser ruim, não é para falar mal. É que nós gostamos tanto da cidade que a gente quer que a cidade cresça. E queremos contribuir para isso. E às vezes não é bem interpretado, né? Inveja, ciúme, não percebe, cultura grenal, eu sou a favor, sou contra, isso não leva a nada. O turismo é paz, é negócio, se planejado, se organizado, se dirigido e avaliado constantemente. E nós temos ferramentas... Só para divulgar que amanhã nós vamos ter uma entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o vereador Márcio Binzelin, mencionado aqui pelo Abdon. Pois é. O Márcio Binzelin vai estar aqui conosco para falar sobre os desafios e vou aproveitar para tocar nesse tema aí. Troféu Gastronomia de Porto Alegre. Gastronomia de Porto Alegre. Vai lá, então, eu estava falando, nós temos grandes parceiros que fazem parte dessa roda que move o turismo. Né? A gente está falando de gastronomia, tem o nosso SINDA, que é o nosso Sindicato de Hospedagem e Gastronomia. Né? Temos a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, que o Abdon aqui faz parte da diretoria. Né? A Associação Comercial de Porto Alegre, da qual eu e o Ricardo fazemos parte da diretoria. Então, se nós temos todas essas entidades a favor de todas as ações necessárias para desenvolver o turismo, vamos aproveitar esse momento de ressignificação política, já que entrou um novo prefeito e o vice, Ricardo Gomes, foi quem me convidou a participar da gestão anterior como diretor de turismo e agora, então, como vice-prefeito, eu tenho certeza, mais que ninguém, que ele vai dar muita importância para o nosso segmento e o novo prefeito também já manifestou esse interesse de se aproximar dessas entidades e construir junto com elas, através de um grande fórum de discussões, junto com o Conselho Municipal, né, todas as ações necessárias. E Abdon e Ritter estão aqui para testemunhar que há anos a gente tem esse pleito de que o governo municipal atenda às nossas necessidades, ouvindo as nossas sugestões, sem pensar que ele vai ser o dono das soluções e que vai ser o protagonista, porque não tem que ter um protagonista. Não, até porque o trabalho do executivo é gerenciar para chegar a um consenso. Exatamente. Ouvir muito, não impor. Isso mesmo. Esse foi um dos erros do governo Marquesan, foi falar demais, ouvir de menos. E a relação com a Câmara. A principal do Sebastião Melo é ouvir. Exato. Então temos que aproveitar esse momento de esperança, que sempre é uma renovação de esperança, né, Abdon, para a gente apostar as fichas nesse novo governo, que ele sente conosco, que a gente converse, que ele escute o pequeno, o médio, o grande e construa essa plataforma. Ainda não sabemos quem vai conduzi-la, a pasta de turismo, mas seja quem for, vai ter o nosso apoio, nós vamos estar lá para apoiar. E temos que ser ouvidos e tenho certeza que seremos ouvidos. Acredito nisso, Guilherme. Muito bem. Eu gostaria de falar um pouco ainda, fazendo uma rodada final, porque nós já estamos nos aproximando do limite do tempo, sobre as perspectivas para o Estado em relação ao turismo. Como é que vocês estão vendo aí o trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo? Nós tivemos aí hoje a questão da concessão do Cais Mauá. Aparentemente, ontem, pelo que ouvi do secretário Rodrigo Lorenzoni,
haverá avanço aí na questão de concessão de parques aqui no estado, como, por exemplo, dos Aparados da Serra, que é um local que tem uma potencialidade que é muito subaproveitada também, né? E outros lugares. Perdi a palavra. Setorização. Parece que é uma palavra que está aí na boca da gestão de turismo e que faz todo sentido. Eu acredito que estamos num caminho certo a começar pela, de novo, independência da Secretaria de Turismo. Porque faz bem a gente estar associado ao desenvolvimento econômico, como o Estado fez, como o município fez até aqui, que acredito que vai continuar. Mas com essa independência, falando em Estado, nós temos uma força maior como o turismo. Acho que isso vai ser muito positivo. O Abdon teve um grande desafio, sofreu assim como eu sofri no município, porque quando a gente é uma mera diretoria, não é a mesma coisa que uma secretaria, nunca será. E eu vejo que o Rodrigo, ao passo que tem feito excelentes projetos que estão já andando, inclusive tenho falado com outros ex-colegas da Secretaria de Municípios que estão bem felizes porque essas regiões turísticas, que o Adam aqui muito bem falou antes, estão recebendo o olhar do Rodrigo e da equipe técnica que está lá, e por coincidência minha esposa faz parte dessa equipe, ela trabalha na Secretaria, assessora o Rodrigo lá, né? E temos uma expectativa de que com a independência da Secretaria, muitas coisas boas que já estão acontecendo vão se desenvolver nesse período sob o comando do governador Leite, que também acha adequado que a pasta do turismo seja independente? Só turismo? Tem a convicção disso, assim como eu tenho a mesma convicção em relação ao município. Deveria voltar a ser uma secretaria, né, reiterei, Abdon? Vai lá, Abdon, depois... No tempo que eu passei lá, os 4 anos e pouco, eu tive algumas decepções no final, mas as minhas contribuições, e foram muitas no sentido de representar o setor, e eu tinha uma esperança muito grande quando o SNEL assumiu o município e eu no estado, falei, vamos fazer uma dobradinha aqui, mas infelizmente tem coisa que a gente não pode nem falar, porque da indignação que a gente ficou, e eu me senti mal, porque um homem de empresa, acadêmico, né, com a proposta para ajudar, e a gente ficou no meio assim, na parte final, foi muito complicado, né? Mas eu tenho uma opinião sobre isso, Guilherme. Eu acredito que quando se trabalha com turismo, e o modelo da OMT, Organização Mundial do Turismo, determina, você faz a escolha que você quer. A municipalização, a regionalização, a segmentação. Eu, como homem de marketing, como homem de mercado, eu gosto muito da segmentação. Porque quando você trabalha com a segmentação, você pega uma laranja, descasca a laranja, pega o segmento e consegue fazer planos e projetos e programas específicos para a atividade fim do turismo, que é atrair visitantes. Quando você fica só na regionalização, é um trabalho maravilhoso, você chama as pessoas, são 27 regiões turísticas com 371 municípios, aí marca a reunião, o pessoal do interior vem, ganha uma diária, volta, aí vai um novo prefeito, não é nada disso. É uma discussão que nós da área empresarial ficamos tristes quando se discute a mesmice, né? E não avança. Enquanto que na segmentação, você tem todo um trabalho que pode ter resultado melhor, né? Você segmenta, naturalmente, você estrutura essa oferta. E eu me lembro que nós deixamos um legado que foi um aplicativo, é o único estado do Brasil que tem um aplicativo, Turismo RS, que você tem ali os 407 eventos cadastrados no estado, mais as 27 regiões, mais os 371 municípios, mais 180 roteiros, e todos os municípios gaúchos estão em um celular. Infelizmente, tem gente da atual gestão que nem sabe disso. Tem alguma coisa que está errada. Esse trabalho é um trabalho que é para a comunidade. Quando nós lançamos o projeto lá no Festival de Turismo de Gramado, nós esperávamos que Porto Alegre e Rio Grande do Sul iria aproveitar melhor esse aplicativo. Hoje, você chega no aeroporto Salgado Filho, não tem nenhuma placa de boas-vindas.
Você não sabe que você chegou em Porto Alegre? Só o avião falou, chegou em Porto Alegre. Quer dizer, todo o trabalho de hospitalidade, de comunicação, precisa ser revisto. Então, eu tenho a impressão que tomara que a gente tenha uma percepção maior pela segmentação e que a gente consiga aproveitar muita coisa boa que foi feita, que não foi só do governo Sartori, de outros governos também, para avançar. Porque existe sempre uma pessoa, não achei nada, eles não fizeram nada, não sabem nada, vou fazer tudo de novo. Aí perde-se tempo e dinheiro. E é isso que é triste. O turismo não pode ser assim, né? Então a gente sabe que não é só Rio Grande do Sul, é Brasil, sempre aparece uma pessoa para dizer que ninguém fez nada. E é incapaz de ler os relatórios, relatório de viagem, relatório para saber, olha, eles terminaram isso, agora vamos avançar sim. Eu não sei se isso pode contribuir, mas eu concordo com o Snell. Eu acho que quanto melhor tiver alguém pensando no turismo, profissionalmente, ganham todos. Peter. Eu entendo que na área de turismo, os governos têm que ser o organizador, o promotor e o disseminador para as demais atividades culturais, sociais e econômicas, a importância do turismo nas suas atividades. Tá? No turismo do Estado, como existe muitas regiões, é como o Abdon falou, existe planejamento, e as coisas se repetem, as pessoas vêm do interior para ganhar as diárias e nada acontece, né? Então, e também dá o peso. Turismo de diária? E aqui em Porto Alegre pouco participa, até porque não ganha diária, que as reuniões são aqui, não é? Então, levando ao nosso foco de Porto Alegre, com a nova administração municipal, eu acho que temos muito o que fazer. Tá? O Porto Alegre está esquecido na área de turismo. Ontem assisti grande parte do programa com o secretário. Obrigado. Eu não me lembro de nenhuma vez ele tocar no turismo de Porto Alegre ou região metropolitana. Ele falou de várias regiões. Não sei, eu não ouvi, pelo menos, ele falar em nenhum momento, é importante o desenvolvimento do turismo da capital gaúcha. Está esquecido. Não é culpa dele. É culpa dos governos municipais, que pouca importância dão no turismo. Por exemplo, o governo, eu li nos jornais da semana, o município de Gramado conseguiu 2 ou 3 milhões de verba federal para a promoção do turismo. Para promoção do turismo? Para promoção do turismo, organização do turismo. Né? Aqui em Porto Alegre, nem pede. Né? Nós acabamos agora, nos últimos anos, a perder um grande recurso para fazer um centro de eventos, que hoje foi até melhor que não saísse, né? Porque nós teríamos uma obra inacabada, né? Não teria... a iniciativa privada não ia completar, que era a previsão, mas, de toda maneira, o governo municipal não foi habilidoso para garantir esses recursos viessem para Porto Alegre e acabou se perdendo. Então, tem que mudar isso, né? Também é culpa nossa, eu acho que o nosso setor tem que estar mais organizado, né? Ampliar mais para os demais setores, né? E aí, mostrando a importância do turismo, com isso nós podemos voltar a algo que nós já fomos no passado, que Porto Alegre decaiu muito, principalmente no turismo de lazer, né? E até nessa questão do turismo de eventos, que era o nosso grande foco também, junto com o turismo de negócios, mudou muito, né? Hoje os congressos são menores no mundo todo, então nós temos que também pensar nisso, focar, tem que ter foco, o turismo tem que ter foco e para ser desenvolvido, mas de toda maneira acredito que a cidade tem um potencial enorme para a gente atingir o que nós pretendemos. Tudo bem, vai lá, pode falar. O importante é salientar, e o Ritter tocou num assunto que é importante a gente lembrar ao telespectador, que como Porto Alegre é vocacionada para o turismo de negócios, graças ao trabalho do Convention Bureau, e aqui eu não tenho como não puxar a brasa para o assado, não, mas por favor. Nós conseguimos recuperar a segurança para promover eventos, porque foi o Convention Bureau de Porto Alegre, junto com o Convention Bureau de Gramado, que criaram os eventos testes, que foram executados aqui e em Gramado, que foram case nacional e internacional, já reconhecidos dessa maneira, que fizeram com que o governador se sentisse seguro e que os prefeitos também, para que a gente conseguisse começar a fazer pequenos eventos.
e já está provado, é através desses protocolos, e nós temos toda a segurança para garantir a segurança do espectador, do expositor, para que isso não pare, Guilherme, porque essa roda parando, tudo para. Porque aí o economista aqui pode comprovar para mim, tantos segmentos que estão juntos nessa grande cadeia produtiva que são impactadas quando não acontecem os eventos. Então, o Convention Bureau foi protagonista em nível nacional. A Adriane Hilbig, nossa atual presidente, está de parabéns porque conseguiu conduzir isso junto com a Vanisa, que está fazendo a consultoria. E nós, então, hoje podemos fazer eventos que promovem pequenos shows, pequenas ações voltadas para esse segmento que movimentam dinheiro, arrecadam impostos, geram empregos. Então, é essa recuperação, graças ao evento teste, que vão fazer com que em 2021 a gente, se Deus quiser, retome os eventos que tinham sido transferidos ou cancelados ano passado, os grandes congressos, e que, se Deus quiser, a partir do segundo semestre, vão voltar a acontecer, Guilherme. Muito bem, com isso nós fechamos esta excelente mesa sobre a questão turística, lembrando que nós vamos voltar com esta série a partir da semana que vem. Este programa abre uma série, mais uma série especial sobre turismo, e nós vamos tratar de forma pormenorizada aqui no nosso programa. Vocês ficam ligados aí na nossa programação. Quero mandar um abraço para a Ana Cláudia Schmidt, que junto comigo vai fazer aí a organização desses programas, vai ser a nossa consultora. Abraço. Beijo, Ana. E obrigado aí também, a Ana ajudou aqui hoje no programa. A Ana, que é uma profissional competentíssima, e eu gostaria de agradecê-la. Vamos às nossas manifestações finais aí dos convidados. Ritter, obrigado por ter vindo, volte outras vezes. Obrigado, Guilherme. E nós estamos aí acreditando no turismo, sendo resistente, assim como o Isnel falou. Resilientes. Mantivemos os hotéis abertos, né, com muita dificuldade, recebendo as pessoas que estão visitando Porto Alegre, e acreditamos muito no potencial desse setor, que ainda vai dar um retorno muito grande na recuperação, inclusive, da própria cidade de Porto Alegre, que é uma das maneiras que várias outras cidades já encontraram de se retomada de desenvolvimento através do turismo. Acredito que Porto Alegre, com todo esse potencial que a gente colocou aqui na mesa, dizendo dos atrativos que nós temos, dos equipamentos que nós temos, com a população que nós temos tudo para realmente se tornar um destino turístico importante, tanto no estado como no país e no mundo. Muito bem. Não, muito obrigado também por ter vindo. Prazer recebê-lo aqui no programa. Uma honra, Guilherme. Parabéns pela oportunidade de mostrar aos porto-alegrenses o vetor do turismo. E quero aqui fazer um convite para o porto-alegrense, que está tão acometido por esse momento delicado de pandemia, né? Eu fui um dos exemplos que, infelizmente, fui parte da estatística, passei pelo Covid, mas sobrevivi. Não se deprima. Apaixone-se pela sua cidade, apesar de, porque até a vacina sair, nós temos a oportunidade de, agora, inclusive com o novo decreto, de sair dentro dos critérios que nos protegem e tente tirar do lado bom da cidade o que ela pode ser para a promoção dela mesma, um cartão postal, para a gente atrair as pessoas e não mais dizer, não tem nada para fazer em Porto Alegre. Tem sim, conheça a cidade, cuide-se, use dos protocolos, visite a sua cidade e apaixone-se por ela. Esse é o primeiro passo para a gente poder receber pessoas. Muito bem. Abdon, muito obrigado também pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado pelo convite, obrigado esse bate-papo maravilhoso. Às vezes a gente é enfático, mas a minha ênfase ela é extremamente positiva. Eu recebi aqui muitos WhatsApp, quando estou sentado aqui, alunos, familiares, colegas, coisa e tal lá. É que a gente gosta da cidade, a gente sabe o que está fazendo, e em determinados momentos a gente fica cansado, né? Porque há uma repetição de erros, né? O que eu chamo lá pelos caminhos do Rio Grande de ignorância pluralista. A gente sabe o que quer, a gente sabe o que precisa ser feito. Só que nós somos pequenos, no sentido de não poder fazer tudo o que é necessário fazer. Mas a união, e eu tenho a impressão que a BH, os sindicatos, associações, agora mesmo recebi um WhatsApp de uma guia de turismo. Ô, Abdo, nós estamos aí sem trabalhar porque a gente não... Sabe? Problema não falta. E se problema não falta, nós temos que discutir com a inteligência que nós temos para resolver e antecipar os problemas. O turismo
tem uma cartilha, ela tem modelos. Esses modelos devem ser respeitados. E é assunto extremamente profissional. É planejar, organizar, dirigir e controlar. Se não tem recursos, fica difícil. Ou então temos que achar parceiros para isso. Mas uma resposta é importante. Nós temos que amar a cidade que a gente vive. Você não ama aquilo que você não conhece. Eu concordo com o Isnel. Eu imagino o centro histórico de Porto Alegre melhor, as entradas melhores, os monumentos com QR Code, para você saber a história de cada um, a iluminação, a limpeza, a geografia humana de Porto Alegre, como tem pessoas bonitas em Porto Alegre, quer dizer, tem tudo para atrair, mas não atrai. Por que não atrai? Porque está faltando comunicação, está faltando, a palavra é marketing, a palavra é comunicação integrada, a palavra é good news, boas notícias, porque aí a pessoa tem interesse. Dos 5 milhões que vão para Gramado, se 1 milhão ficar em Porto Alegre, já é alguma coisa. Muito bem. Mas é para isso que nós temos que trabalhar, né, Guilherme? É isso aí. Eu gostaria de agradecer a vocês três pela contribuição aqui para o nosso programa. O objetivo é, obviamente, discutir o assunto, expor o assunto, fazer com que seja lembrado. E nós estamos aí, então, a partir da próxima semana, com uma nova série sobre turismo aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fiquem ligados na nossa programação. Amanhã o Cruzando as Conversas recebe o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o Márcio Binzeli. E é isso, nós estamos construindo aqui no programa um espaço para que esses assuntos que são de interesse da nossa comunidade sejam discutidos. Parabéns. Terminar o bloco mandando meu abraço para o meu querido amigo Mário de Lima, economista, que já veio aqui no programa inúmeras vezes. Mário assumiu como presidente do Corecon aqui do Rio Grande do Sul. Opa! E o Mário é um dos melhores economistas do nosso estado, uma pessoa muito talentosa, tenho certeza vai fazer um grande trabalho. Vou convidar o Mário aí para vir falar um pouco sobre o Corecon aqui no Cruzando, ele e o seu vice, falar sobre a entidade, que é uma entidade importante, ainda mais no momento de crise. Óbvio que os economistas devem ser ouvidos. Pelo menos aqueles que... eu sou porque é economista, né? Pelo menos os economistas que não são terraplanistas, né? Tem um monte de economista terraplanista. Muito bem, voltamos depois do intervalo com o João Carlos Silva, direto de Brasília. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Hoje nós tivemos um painel sobre turismo no Rio Grande do Sul. Nós voltaremos ao assunto nas próximas semanas. Você que está nos acompanhando é convidado para assistir. E lembrando que amanhã nós vamos ter a presença aqui do novo presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Márcio Binzeli, vereador, que assume os trabalhos, condução dos trabalhos legislativos na capital. Vai ter muito assunto importante aí para ser tratado. Vamos aí analisar com ele as perspectivas para o Legislativo Municipal. Cruzando as Conversas pode ser acompanhado, assim como toda a programação da RDC TV, através dos canais 24 e 524 da Claro Net, também pelas redes sociais, @RDC TV Digital em todas as plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Você pode ir lá, escolher aquela que prefere e acompanhar. E também pelo nosso podcast, que já está disponível através do Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Acompanhe o Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Clube do Remédio, as melhores ofertas você encontra no Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br. De Brasília, o meu parceiro, meu amigo, meu irmão, João Carlos Silva. Tudo bem, João? Boa noite. Tudo bem, Macalossi? Boa noite, telespectadores, como estamos? Tudo bem comigo e contigo? Tudo bem aí? Tranquilo. João, ontem nós terminamos o programa falando sobre a questão do Ministério da Saúde, né? O Ricardo Barros, de uma nota publicada no UOL, disse que torce para que não seja escolhido como ministro da Saúde, né?
Como é que está a situação? Parece que até os militares querem que o atual ministro saia. Está havendo alguma negociação aí para se entregar o Ministério da Saúde para um dos partidos que apoiam o governo? Logo após a eleição da Câmara e do Senado, pode ter certeza que haverão mudanças no Ministério, primeiro escalão, segundo escalão, terceiro, quarto escalão do governo Bolsonaro. Na reunião de hoje, que o presidente teve lá no Ministério, ele esteve lá presente, a reunião não foi das melhores. Ela foi uma reunião tensa. Por quê? Porque quando o presidente disse que pegou o país, que o país está quebrado, os investidores, a turma toda que opera na saúde, os grandes empresários, ficaram preocupados. Como que o país está quebrado, com a palavra do presidente da República, e a palavra do presidente da República é a palavra do presidente da República, né? A gente levar em consideração. E a política empregada dentro do Ministério, com relação à questão do coronavírus, a vacina, as seringas, esse momento que vive o Brasil com a pandemia, essa incerteza do Ministério da Saúde e do próprio governo do país. Isso aí levou para dentro do Ministério da Saúde um clima muito tenso, e isso desde a semana passada. Sim. Já vinha trabalhando. E daí tu imagina, né, João, no momento que o Brasil precisa de investimento, essa frase do Bolsonaro sendo ouvida totalmente nos grandes conjuntos de grupos de investidores no exterior. Quer dizer, o Brasil está quebrado, eu não posso fazer nada. Não é assim, né? Quer dizer, se não pode fazer nada, então o que está fazendo aí? Pois é, uma frase totalmente infeliz. E, aliás, o Ministério da Economia hoje, um dos assessores do Ministério da Economia, se apressou em dizer, não é bem assim, não está quebrado. Tentaram fazer uma maquiagem no que o presidente disse, mas o presidente já disse e não tem como reverter, não é verdade? Agora, o Ministério da Saúde, o próprio ministro Pazuello, é um general, tem uma folha de serviço prestados ao Brasil de magnitude, e ele mesmo, talvez, quando ele se olha no espelho, ele fala assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque, na verdade, o Ministério da Saúde até agora não apresentou nenhum programa efetivo, nenhum projeto, nenhum cronograma, desde quando o coronavírus aportou no colo do ministro Pazuello, ele assumiu o Ministério da Saúde, ele e sua equipe, você até hoje não viu nenhuma programação efetiva de combate ao coronavírus. Você tem agora essa questão das vacinas, essa briga política, a questão das seringas, e por aí vai. E o ministro, ele está cansado, ele já viu que ali no Ministério da Saúde não é a praia dele, a classe política já está cobrando a sua saída, evidentemente que ali para o lugar dele vai um político, isso aí é evidente. É bom isso para o país? Não é bom. Toda troca, quando você faz ela voltada para a parte política, ela não é boa. Devia ser um técnico, uma pessoa experiente, competente, para tocar essa questão que o país almeja já faz tempo, a questão da vacina. Sim. E o próprio ministro Pazuello sabe que os dias dele ali na saúde, eu já tinha dito isso ano passado, ele foi contatos. Me parece que ele sairá, ou pelo menos isso tem sido discutido, ele sairá a partir do início da vacinação. Sim, na verdade ali, a saída do ministro Pazuello será a saída de toda a equipe militar que lá está, né? A equipe, o político, o parlamentar, não quer conversar com... Os políticos já chegaram à conclusão seguinte: não queremos conversar com militar. Não faremos pedidos para militar. O lugar de militar é no quartel, não é na política. Isso você escuta dentro da Câmara, do Senado, todo dia. Então, a resposta será dada na eleição da presidência da Câmara e na presidência do Senado, onde o presidente da República terá que refazer o manuseio político do seu governo e entregar pastas aí aos partidos aliados, porque senão terá problemas muito sérios em 2021 dentro do Congresso Nacional, nas suas pautas. João, tu me enviaste hoje à tarde o link de uma matéria da CNN Brasil sobre uma das estratégias do Arthur Lira, que é o candidato do governo para a presidência da Câmara. Ele parece vai estimular candidaturas avulsas para vários cargos na mesa diretora da Câmara. Só para o público entender, a mesa diretora da Câmara é como se fosse a prefeitura da Câmara. Para além do trabalho legislativo, ela também organiza a gestão da casa.
Então, é óbvio que há interesse nesses cargos. Qual que é o sentido dessa estratégia do Arthur Lira? Todo mundo sabe que o orçamento da Câmara dos Deputados é muito maior que muitos estados brasileiros, né? É um orçamento espetacular. Dentro da estrutura da Câmara, você tem ali vários e vários cargos que são divididos pela mesa diretora para parlamentares, para dirigir a comunicação, para dirigirem a corregedoria, para dirigirem o pessoal, para dirigir a parte financeira, uma série de cargos na Câmara para você colocar os partidos coligados, os deputados de partidos coligados na sua eleição. A estratégia do Arthur Lira, do Estado, visa contemplar os cargos da mesa diretora com um pool de partidos. Mas veja só, a dificuldade da esquerda em compor com o Arthur Lira é gigante. Hoje, é praticamente zero. Hoje, na eleição da Câmara dos Deputados, ele já está atrás de Baleia Rossi. Até o deputado Bibo Nunes disse nas suas redes sociais que o Baleia virou um golfinho. Na verdade, não é bem assim. O deputado Baleia Rossi... o jeito do Bibo Nunes, né? O deputado Bibo Nunes é muito atuante, ele é um deputado muito eloquente, realiza um trabalho muito bom. Ele é polêmico, ele gosta de uma declaração forte, ele é desse tipo. Sim, é um político de respeito, não tenha dúvida. Agora, na questão da eleição da Câmara, você vai ter aí um embate, a exclusão que eu disse, né? Baleia Rossi já está na sua independência, não é candidato do governo, e o candidato do governo é Arthur Lira. Vai ser por exclusão. Quando você vê as esquerdas todas ao lado de um candidato não governista, aparentemente, né, independente do partido MDB votar a favor do governo em todas as matérias que foram em pauta durante esse tempo todo. Só que o Baleia Rossi, o discurso dele, é o discurso de independência da casa. Ele não é o candidato do governo de Jair Bolsonaro. O candidato do Jair Bolsonaro é o Arthur Lira. Então, os componentes, os deputados, não querem uma candidatura que seja do Planalto, carimbada pelo Planalto. Eles querem uma candidatura que seja independente, que é o caso do Baleia Rossi, onde o MDB não tem nenhum cargo no governo de Jair Bolsonaro e muito menos reivindicou alguma coisa. Então, nesse sentido, quando o Arthur Lira vê esse planejamento de colocar os cargos, ele viu que a situação dele em termos de votos está muito ruim. Então, ele quer contemplar todo mundo para ver se alcança um nível de votos. Ele está, digamos, tentando utilizar eventuais defecções nos partidos que apoiam o Baleia Rossi. Exatamente. Só que agora a esquerda está jogando a favor do Baleia contra o governo e contra o Lira. Eles estão fazendo uma composição, a própria esquerda está buscando a direita e o centro para compor com o Baleia. O Lira está distribuindo os cargos com relação na Câmara e fazendo aquilo que o presidente Jair Bolsonaro condena, que é a velha política, né? A velha política de divisão de cargos dentro da casa. Mas não vai ser bem assim. Por quê? Porque os parlamentares que estão acompanhando o Baleia Rossi estão buscando independência do poder legislativo com o executivo. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque o deputado Baleia Rossi, ele tem que entregar os cargos para os partidos coligados na sua eleição, na sua campanha. E já a Baleia Rossi está fazendo o contrário. Ele está trazendo para perto a oposição e os partidos de esquerda. Não para negociar os cargos da casa, mas sim fazer a composição na mesa diretora da Câmara, contemplando os partidos políticos de oposição ao governo federal. Segundo o blog do Noblar, o Baleia Rossi já teria 273 votos. Já a eleição hoje, se a eleição fosse hoje, o deputado Baleia Rossi já seria o presidente da Câmara. Eu venho prevendo isso. Na verdade, essa estratégia do Arthur Lira, ela me parece meio desesperada, né? Vamos fomentar defecções. Eu fui o primeiro a escrever um artigo ano passado, no final de julho, o deputado Baleia Rossi poderia vir a ser o presidente da Câmara dos Deputados e ser o presidente.
a minha previsão está sendo correta, porque o deslinhar da eleição do deputado Baleia Rossi, que será lançado amanhã às 15 horas na Câmara dos Deputados, juntamente com todos os partidos, é aquela candidatura que está trazendo papel de oposição, esquerda, direita e centro. É a dificuldade do deputado Arthur Lira de compor isso. Por quê? Porque ele é o candidato carimbado do governo. Esse é o problema. Se o deputado Arthur Lira não tivesse colado no governo como ele colou, apesar de ser um muito bom deputado, atuante, tem prestígio, mas ele ficou com o carimbo do Palácio do Planalto na testa. Isso os deputados da Câmara não querem. Ele pode ter uma derrota muito significativa e diminuir muito o prestígio do governo no Congresso Nacional. Corre esse risco. Como também, vamos dizer aqui, o deputado Baleia Rossi também pode correr risco de perder a eleição, porque o voto é secreto. Mas hoje, no delinear da eleição, no caminhar dela para 1º de fevereiro, o deputado Baleia Rossi tem uma ampla vantagem em relação ao deputado Arthur Lira. Muito bem. Vamos continuar ao longo dessa semana, João, comentando sobre o desenrolar aí dessa disputa, que promete ser uma disputa histórica na Câmara dos Deputados. É uma disputa histórica. Talvez venha a ser uma das eleições mais concorridas dos últimos tempos na Câmara dos Deputados. Certamente. E aqui no Cruzando as Conversas com o João Carlos Silva, você fica sabendo em primeira mão os bastidores. João, obrigado. Boa noite a todos, bom descanso, um abraço. É isso aí. João Carlos Silva volta amanhã no último bloco do Cruzando, sempre com as informações em primeira mão, lá da capital federal. Muito obrigado a todos pela audiência, a todos pelas mensagens. Amanhã, Márcio Binzeli, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, aqui conosco. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Color. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br